Eu fico imaginando cada um desses caras hoje, que a gente conhece lá através do Motocultura, de repente dentro de uma situação onde tivesse uma oficina com tudo favorável à mão para fazer. Imagina o que esses caras não fariam. Exato, Sim. exatamente. Entendeu? Com recurso, né, Duque? Se sem recursos já estão fazendo motos extraordinárias, eu vou até falar uma coisa aqui que é interessante, que tem a ver com o mercado. Essa moto a 916 que o Seba fez, que ficou pronta ano 2020. Tem um vídeo lá no YouTube também. Ficou incrível, meu. Por curiosidade, ficou também tentando imaginar assim, quanto valeria uma moto dessa, depois de pronta? Com todas as horas de trabalho que teve, com todas essas coisas. Você sabe que o Seba, até hoje ele fala, se eu fosse cobrar cada hora que eu trabalhei em cada projeto, ninguém conseguiria pagar. Entendi. Então, na verdade, hoje ele faz a coisa muito mais pela paixão do que efetivamente daquilo que ele consegue reverter financeiramente. E é a realidade, né? Do que a gente sabe que customização, É isso. em termos de modelo de negócios, Uhum. é bem complicado. É bem bem complicado. complicado. Não é uma coisa que digamos assim, nossa, dá lucro. Sim, sim. É difícil. E aí a gente cai naquela discussão que em todo fórum de internet, em todo site, que aí começa aquela loucura que assim, mas a moto não vale tudo isso. Você tá ligado desse tipo de discussão, Sim, né? Que puta, aí, isso aí aparece direto. aí vira uma loucura, enfim, é difícil. Infelizmente De é gente isso, né? colocando valor no trabalho do outro, No né? trabalho do outro. O cara não sabe nem o que fez e não fez. Alguns dá vontade de falar, né, pros caras, pô, vai lá e faz então. Faz igual. Mostra que você fez Exato. igual ou melhor Uhum. por esse valor que você tá falando, Exato. né? Porque não é por aí. E essa moto, essa 916, só concluindo, de curiosidade, foram tentar descobrir quanto que ela valeria, na real mesmo, com pessoas especializadas. 1 milhão de... E aí, lógico, eu não vou ficar Hora citando nomes trabalhada, aqui. pô, cara, técnica, tudo. Não sei se eu devo citar ou não aqui, enfim. Tem uma loja Mas em você São tem Paulo. esse número? Tenho. Pô, então a revelação, Manda pau, cara. então. Não, melhor não. Não? Melhor não? Não, porque, pô, existe um cara que tem essa moto, que é dono dessa moto, né? Então deixa quieto. Eu Melhor não acho, falar? eu acho. Porque, sei lá, eu sou noiado. Aí o cara vai ver, o cara tem uma moto que vale tanto, eu vou lá. Não, mas, na boa, isso aí eu acho que não tem... Até porque moto customizada, eu acho que uma das vantagens essa. Exatamente. Ninguém rouba, cara. O cara não verdade. passa da esquina, porque ela é única, né? Não exatamente. tem como se... Então vamos revelar esse valor agora. Vamos revelar o valor. Mas é isso, cara. Tem uma... Você sabe que tem, principalmente mercado de luxo aí, né? Tem umas referências assim que talvez saiam um pouco da realidade de algumas pessoas. Mas revelando... Essa moto em especial, com o trabalho que tem, avaliado por um cara que é referência no mercado, que tem uma loja em São Paulo, que está acostumado a comercializar esse tipo de bem aí, que tem os clientes que têm grana e valorizam. O cara falou, essa moto se eu colocar aqui para vender, eu tenho cliente que paga 200 mil. Ok. O cara foi taxado. Uma grana. Eu achei razoável, cara. Eu pensei que fosse uma bica maior também. Eu também, eu achei que... E aí se cai na internet uma parada dessa, os caras falam, você é louco, com 200 pau eu compro uma Mercedes, não sei das quantas, já não é nem mais moto. Então, compro mas aí isso, compro aquilo. Amigo, você compra o que você quiser, mas não vai comprar essa não vai moto. comprar essa moto. Não vai comprar essa do trabalho. Pode comprar o que você bem coisa. entender, mas essa Exatamente, moto aqui não. entendeu? Mas era aquele papo que o próprio Salzano tava falando, cara. Ele mesmo fazendo aquela barqueta, Verdade. ficou um tanto diferente, porque o carro artesanal, a laminação que o cara tava fazendo, Sim. é artesanal. Ele tem aquele carro é único, aquela carroceria é única. Isso é a mesma coisa na moto. E ele comentou alguma coisa sobre o valor, né? Comentou. Que ele falou, cara, se eu cobrar o tempo que eu levo fazendo essas... Não, na roda inglesa lá. Na roda vai, inglesa, vai. aí ninguém vai pagar. Sim. Ninguém vai pagar. É bem Porque, isso. sabe? Não é fácil. Então, aproveitando, eu acho que essa é uma discussão interessante. Olha, eu tenho um pouco de cuidado às vezes eu fico meio assim, se eu devo ou não falar determinadas coisas, porque assim, uma coisa que é importante... Aqui é podcast. Aqui podcast tudo. Aqui pode... Aqui tá ao vivo. Aqui vai pode que o vai. Ou não, né? Tá. Depois o cara é cancelado na internet. Acaba... Não, cuidado, cara, aí, Isso pelo amor são de Deus. alguns nomes, né? Cuidado, Algumas cuidado com o pessoas. cancelamento. Não, mas olha, na verdade, então, antes de eu falar, eu vou dizer apenas o seguinte. Eu não sou autoridade em absolutamente nada, cara, né? Então,
Quem não concordar comigo, ok. Porque aquilo que eu vou falar assim, não é lei. Eu não sou nada nem ninguém. É apenas a minha visão, é apenas a minha maneira de pensar e ver as coisas. Então é isso que eu estou falando. Isso não quer dizer que seja dessa maneira, tá? Então é só a minha opinião, a minha maneira de ver. E dentro disso, eu quero colocar o seguinte. Para quem não sabe, eu não sou brasileiro, eu não nasci no Brasil, eu sou europeu. Então eu tenho um pouco essa referência do que acontece lá fora e consigo comparar muito bem com o que acontece aqui. Uma coisa que me entristece muito e tem a ver com essa coisa de quando publica uma moto no mercado lá ou entra lá no Face, os caras olham e falam, não, imagina esse preço, não vale nem metade, ou eu faço por menos isso, aquilo. Infelizmente o brasileiro, no meu modo de ver, ele não sabe valorizar a arte. O cara sabe o preço de um iPhone do ano. Se ele pode comprar ou não, ok. Ele sabe o preço do objeto. Mas ele não sabe o valor. Quando a gente estava falando agora de que, puta, mas se eu fosse, que nem a gente estava falando dos customizadores de maneira geral, se fosse cobrar cada hora trabalhada ali, para os caras entender qual é o valor daquilo, as pessoas valorizariam muito mais. Eu fico muito chateado, você vê um trabalho na internet e os caras, eu vou te dizer, eu acho que hoje mais de 70% dos comentários é depreciando. Você tem aí 30% dos comentários incentivando, elogiando, ou o cara tendo a empatia de tentar entender o esforço e o trabalho que tem ali para valorizar. Mais de 70% é só desvalorizando, é só metendo pau. Eu não entendo isso no brasileiro, cara, de maneira geral. Eu tendo a concordar contigo, Duque, em certo sentido. Eu acho que a tua visão é correta e talvez tenha uma raiz para isso. Assim, é um tema bem delicado. É delicado. É delicado, mas assim, a gente, de fato, as pessoas sabem quanto vale um iPhone, quanto vale bens de consumo, né? Sim. Enfim. Mas a gente tem um problema muito sério no Brasil, e que não é culpa do brasileiro, é culpa de como o Brasil nasceu e cresceu, que a educação de base, né, cara? A gente chega na educação de base, que assim, arte, filosofia, por exemplo, é uma coisa que não está no currículo de base do brasileiro, né? Sim. Só nas escolas chiques que o pai paga lá, que é trilingue e o cara paga 5 mil reais de mensalidade e beleza. Mas a grande parte da população não tem essa coisa que eu acho importantíssima, que é a questão da arte, a questão da estética, o trabalho do artista. E aí a gente entra na filosofia, sei lá, dança, cinema, né? Então a gente não... A maior parte do brasileiro não tem acesso a isso e por consequência não tem repertório. Então o único argumento que eles só sabem enxergar a questão da grana. Pô, mas essa moto o cara trocou o farol, isso não vale tudo isso. Porque ele não tem repertório, essa é a palavra. E não é culpa dele para enxergar esse valor que a gente está enxergando. Então é uma questão bem delicada, eu acho. Sim, muito. E entra nisso, sabe? Eu acho que entra nisso. A gente tem esse sério problema de educação no Brasil, e que a gente tem uma grande parte da população que não tem acesso à cultura, não tem acesso a nada, então ela não consegue formar esse pensamento que entende essa coisa. Não, teve muito trabalho envolvido, tem uma coisa de criação, tem uma coisa de bom gosto é uma palavra horrível, isso não existe, né? Mas de refinamento, de proporção ali, pô, o cara estudou para fazer. Tem a famosa frase, eu não vou lembrar qual foi o artista que falou, né? Eu não sei se é vero ou se é uma lenda, mas é uma espécie de um statement. Eu não sei se é verdade a história, não sei se você me corrige, Alec, que manda pau. Eu não vou cometer o erro de falar o nome do artista, porque eu não lembro, mas era uma coisa assim, mas você cobra, um artista famoso, né? Mas você cobra tudo isso por esses 2 rabiscos, né? Talvez do que lembre. E o cara falou, não, eu cobro tudo isso pelos 30, 40 anos que eu estudei para fazer esses 2 rabiscos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí também. Essa história teve várias reconstruções. Que a internet ela pega essas coisas e vai moendo, saindo 200 mil versões. Virou Clarice Lispector. Aí de repente vira, sei lá, o Morgan Freeman. É verdade. Mas enfim, acho que é por aí, né? Mas eu concordo, Duque, você tem razão, essa coisa. Mas eu acho que esse problema que você vê, ele tem essa raiz muito clara para mim. Com certeza. Sabe? Muito clara para mim.
que não é culpa das pessoas não saberem reconhecer isso. Não é culpa delas. Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que é um problema maior. A experiência mesmo de vida, né? Desde pequenos, se foram incentivados a consumir ou não cultura, exato, né? Exato. Tiver acesso ou não. Exato. Claro. Não, isso seria papel, teoricamente, vamos dizer, do Estado, né? De proporcionar uma educação de qualidade para todo mundo. E a gente sabe que não é assim, né, cara? Infelizmente não é assim. Infelizmente não é. A gente não tem realmente plataforma para isso. E quando a gente fala de customização, o trabalho artístico que a moto engloba, a gente está falando de várias coisas. A gente está falando, primeiro, de preço direto do equipamento, que é onde a pessoa vai se pegar. Sim. Por quê? A gente nem começou a falar ainda de customização de moto de baixa cilindrada. Porque aí você pega um cara que ele tem uma moto, que ele elegeu o estilo para ele gosta daquele estilo, ele vai conseguir fazer o que com aquilo? Ele quer customizar. Uhum. Ele quer, sabe? E ele não tendo acesso, a gente estava falando disso também, né? Sim. Ele não tem acesso verdade. a um cara com uma roda inglesa. Ele vai meter o martelo na casa dele e vai fazer alguma coisa, cara. Eu já vi gente tampando a roda das trudinhas com tampa de panela para fazer ela fechada. E é ok, e a coisa funciona dessa maneira. Então você pega esse público que está consumindo esse tipo de produto, que está conseguindo fazer isso, ele quer fazer a grana dele valer. Uhum. Esse é o ponto de vista dele. E ele não aproveitando, até vou fazer só um parênteses naquilo que você está falando. Verdade. Você sabe que um dos vídeos mais assistidos lá aliás, aí no YouTube do Motocultura é justamente uma CGzinha, bolinha. Cara, que é incrível essa motoca. Até hoje é o que mais bomba no YouTube é ela. E, aliás, eu tenho também uma CGzinha 84, que foi o Santiago que fez. Nós sabemos. Falando nela, apareceu. A CG falou no bolinha diabo, apareceu. Pois é. E é isso, pô. E é legal, cara, ver isso. Então, assim, independentemente... Eu acho que isso aqui é um lance legal que a gente tava... que vai ajudar a fechar, ou pelo menos exemplificar o que eu tô querendo dizer. As pessoas, eu acho que aqui, elas estão acostumadas a ver o valor naquilo que é caro. Aquilo que é caro é bom e ela entende que é bom, né? Mas essa CGzinha e outros projetos que a gente já viu, até como o meu e tal, da CG que eu tenho e tudo, é que independentemente do preço, você tem um valor ali. Tem muito valor. Então, aquela CGzinha que tá lá que é do Guilherme, eu não lembro agora o nome da... Gabriel, desculpa, Gabriel Gigante. O Gabriel. Uhum. O Gabriel, esqueci agora, GMF, acho, uma coisa assim, GFM, GMF, uma coisa assim. Algo assim, tá mas lá. é o Gabriel Gigante. Mas, o cara com pouco, mas com muita sensibilidade, com um olhar, com proporção correta e etc., fez uma baita moto, com pouca grana. Então, existe um valor enorme ali. O que não pode acontecer, que é o que eu percebo em muitos comentários, é que o cara olha aquilo lá e fala, isso nada demais. Eu pego uma CG, coloco o tanque assim, coloco a ara assim, coloco a roda assim. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, você fala dessa maneira, aí é só direto para quem tem esse tipo de postura. Você que faz isso, você está falando que é fácil porque você viu, tá ali pronta. Se não existisse, imagina você do zero ter ideia e ter a sensibilidade de conseguir juntar aquelas peças para resultar naquele trabalho. Depois que a gente vê pronto, copiar é fácil. Falar, isso é fácil. Exatamente. Mas, até chegar ali, o cara ralou muito, tentou muito. Aí eu vou falar de coisas que eu já vi. Eu tive uma vez, eu costumo ir bastante lá no Seba e tal. A gente até tá desenvolvendo umas coisas junto. Eu já vi ele ele estava fazendo um trabalho em cima de uma moto, que ele estava desenvolvendo o suporte do farol. Beleza. Ele fez olhou, eu bati o olho e falei, puta, legal, Não gostei. Bacana. Não. Resumo, até para não ficar me delongando, resumo. Pra mim no primeiro já tava bom. Mas para ele fez 5. Eu olhei e falei, Seba, mas quem paga isso? Eu falei, puta, pois esse é um defeito, mas enquanto eu não estou convencido que é isto, eu não consigo pura e simplesmente deixar pra lá. E isso é justamente a coisa invisível que
Que o cara não vê. Que o cara não vê. O cara não né? vê. Exatamente. Depois que tá pronto, ele acha que aquilo aconteceu assim. É um belo exemplo. E geralmente quem trabalha criando coisas, tem isso, né? O velho clichê do escritor, né? Que tá lá na máquina de escrever, que não existe mais, aí faz uma folha de texto. Dá uma droga, joga fora e começa de novo. É isso, é o processo criativo. Né? Imagina, você chegar numa página que o cara olha e fala, é isso? Quantas não foram escritas e jogadas fora antes? Exatamente, esse é um belíssimo ponto, que é um trabalho que ninguém vê. Que ninguém vê. Eu fiquei imaginando, pensando comigo, ele fez 5 para poder chegar naquele suporte. Quantas horas de trabalho? Então, aquela quinta que foi aprovada pelo criador, quanto ele teria que cobrar? Ele teria que cobrar todo o trabalho das 5. Sei lá, o suporte farol ia custar, 5 mil reais. É hora trabalhada, não é peça hora trabalhada, concluída. não é a quantidade de metal, não é, entende? Claro. Então, o cara que vê pronto, imagina, isso aqui é meia dúzia de arame soldado, tá resolvido. Custa o quê? 100 reais? 200 reais? Não, cara, mas é um ótimo exemplo. exemplo, Duque. É um ótimo exemplo. Ótimo exemplo. É isso mesmo. O povo não é acostumado nem com artístico, em termos de consumo, eles são acostumados sim com artístico, mas de outro ponto de vista. E nem com artesanal. O artesanal é pior ainda, porque como é que você calcula a hora de um homem trabalhando e de outro homem trabalhando? Esse aqui é mais talentoso que esse. Quem te disse? Exato, exatamente. É muito subjetivo, é verdade, né? é muito subjetivo. Total. Não, e você deu um exemplo ótimo, né, Ale, que acho que alimenta essa coisa da maior parte do público enxergar só o valor monetário Da peça. Porque justamente esse cara, ele olha com olhos de, não, peraí, o meu dinheiro é suado, eu tenho que fazer ele valer. Sim. Né? Então tem esse viés também que acho que influencia esse tipo de pensamento, né, também. E é justo, é justificável, enfim, tá dentro da realidade do cara, né? Eu particularmente, quando penso numa moto customizada, cara, tem algumas que eu bato o olho e simplesmente me apaixono. Por quê? Porque tem uma obra de design, e a gente ainda nem caiu na ergonomia da coisa, Sim, né? Mas tem uma obra de design que primeiro que eu bato o olho eu acho, puta, isso aí é do caralho, animal, lindo. Eu gostei daquilo, do mesmo jeito que eu bato o olho num quadro e gosto daquilo. Uhum. É um bate pronto, não tem meia conversa, entendeu? Rola uma identificação, né? Rola uma identificação. E pra mim, particularmente, não importa exatamente a cilindrada da moto, importa eu ter um objeto que me agrade. Pois é. Ponto final. Aí, como é que entra a questão financeira? Não tem uma indexação direta, não tem como você indexar isso. Não tem. Né? Porque eu gostei dessa obra. O que faz com que a obra de um Basquiat, o que faz com uma obra de um Da Vinci, o que faz com a obra de um Miró, que é um cara que também fazia 2 rabiscos lá, e o pessoal falava, pô, o que faz com que essa é uma obra conta difícil, né? É uma conta difícil, é uma conta bem difícil mesmo. E aí você tem os dois lados, você tem... Eventualmente você pode ter o artista que não se valoriza e cobra barato demais, tendo em mente o bom trabalho dele. E você deve ter um monte de gente que abusa também. Fala, deve ter otário que vai pagar uma fortuna por isso aqui. Total. Total.